Confesso para vocês que eu nunca gostei do carnaval. E eu já participei das festividades, dos bloquinhos, principalmente quando era adolescente. E hoje eu entendo o que me fazia participar. Quando nós somos mais jovens, a necessidade de pertencimento ela é muito maior. O que isso significa? Às vezes, para nos sentirmos aceitos em determinados grupos e comunidades, a gente acaba se submetendo às regras daquele grupinho para não se sentir isolado. Então eu ia com o bando para que eu não fosse excluída, mas quando eu chegava lá, eu falava assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Não tem nada a ver comigo. E hoje, com a maturidade que eu tenho, o conhecimento que foi adquirido, eu consigo compreender o porquê que a festa nunca teve a minha cara. E o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com cristianismo, tá? Eu sou cristã, mas o que eu vou falar aqui é sobre os meus valores de vida e eu gostaria de deixar essa reflexão porque talvez faça sentido para alguém também. Hoje eu vejo que uma das coisas que mais me incomoda, sempre incomodaram no carnaval, é a questão da permissividade excessiva. O que isso significa? Dá uma impressão de que no momento do carnaval você se desloca totalmente da realidade da vida, daquilo que é permitido. Exemplo, quando você está na festa, parece que você precisa vestir um personagem, mesmo que você não esteja fantasiado, mas ali tudo pode. Isso sempre me incomodou. O excesso de uso de bebidas, você não quer beber e as pessoas te forçam a beber alguma coisa para pertencer no meio dos foliões. As pessoas querem que você use coisas para que você fique mais soltinho, porque você precisa pertencer a um grupo. Ai, Fabiola, mas eu nunca me submeti a esse tipo de coisa. Eu também não. Mas aquele excesso de permissividade sempre me incomodava, porque pessoas que às vezes, quando estão no seu dia a dia, mostra uma postura de que não, isso não é de acordo com os meus valores e meus princípios, mas quando chegam ali, é aquele famoso termo soltam a franga, isso é meio assustador. E sem contar no grande nível de assédio que existe ali. Hoje isso é muito mais controlável, mas na minha época, quando eu ia, não tinha essas questões que se tem hoje de denúncia, fazer um boletim de ocorrência. Eu me lembro que quando nós saíamos, as amigas, uma segurava nas mãos da outra, a gente ia fazendo assim uma espécie de fila, porque a possibilidade de às vezes você se perder no meio daquele bando de gente e você ser atacada ali era gigantesca. Os caras faziam rodinhas, te puxavam para dentro daquela rodinha sem a sua permissão, eles tentavam ali te assediar de todas as formas e não era por uma, duas pessoas, era todo mundo. E as mulheres achavam isso aceitável. Ah, é carnaval. Não é carnaval, não, isso é assédio. Você não escolheu ficar com aquela pessoa, você não escolheu beijar aquela pessoa, mas quantas vezes eu vi as minhas amigas beijando 10, 15 homens na noite, não era por escolha, é porque se elas recusassem de alguma forma ali, sofreria algum tipo de violência, o que hoje é mais escancarado pela mídia, mas naquela época nem tanto. E não pensem vocês que hoje, pelo fato de termos leis em nossa defesa, que isso muda muito não, porque nem toda mulher tem a coragem de denunciar, nem toda mulher encara isso às vezes como uma violência, ela acha que pela festividade isso é comum, é aceitável, e não é. Então, isso sempre me incomodou e eu penso que a gente precisa conversar mais sobre isso, inclusive de mostrar para as mulheres essa realidade, porque a quantidade de mulher que vai achando essas situações assim naturais e normais, quando na verdade não são, é assustador. É muito assustador. Isso sem encontrar várias outras coisas que acontecem ali que a gente não pode falar, mas não cola, sabe, com a minha realidade, com os valores de vida que eu tenho pra mim. Então eu prefiro ficar de casa assistindo a um filme, lendo um livro, porque eu acho que as relações reais, elas são mais marcantes do que eu ter que vestir um personagem para impressionar e depois quando passa, fica ressaca moral, fica culpa, ai, será que eu precisava ter feito isso? Será que realmente eu precisava ter vivido isso? Então, ainda priorizo as festividades onde a gente pode realmente conhecer as pessoas como elas são, sabe? Nas relações simples, num café, num almoço. Isso me chama mais atenção. Eu não sei qual que é a impressão que você tem, mas independentemente do que falam aí, festa mundana, ai, festa do diabo, não, essa nunca foi a minha preocupação. Minha preocupação maior é muito mais com, assim, os valores que a gente leva pra festa, que traz dela. Isso me incomoda ao ponto de falar assim, isso não é pra mim. A permissividade excessiva, seja no carnaval ou fora do carnaval, isso sempre me incomodou. Queria saber aí a sua opinião, o que você pensa sobre isso, que a gente vai tricotando aqui nos comentários.